Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 18. O texto diz assim para nós: Então Moisés voltou para onde estava Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Deixa-me voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro lhe disse: Vai em paz. E o Senhor disse também a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam tirar-lhe a vida. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão a vara de Deus. E o Senhor disse ainda a Moisés: Quando voltares ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, e ele não deixará o povo ir. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse: Deixa meu filho ir, para que me cultue. Mas recusaste deixá-lo ir. Por isso matarei o teu filho primogênito. Durante a viagem, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Então Zípora, a esposa de Moisés, pegou uma faca de pedra bem afiada, circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou aos pés de Moisés e disse: Tu és para mim um marido sanguinário. O Senhor então o deixou, e ele disse: e ela disse: Marido sanguinário, por causa da circuncisão. Amém, queridos? Hoje comemoramos o Dia das Mães e eu quero já deixar aqui a minha palavra de agradecimento, de louvor pela vida de todas as mães da igreja. E durante esses dias eu pensando no culto e imaginei, no culto não vai ter só mães, virão para o culto pais, virão filhos, virão. Então não é cabível uma mensagem específica só para as mães, e sim para todos nós. E por isso Deus então colocou no meu coração uma palavra. Busquei dele orientação de como trazer aqui uma mensagem que pudesse atender a todos. E hoje, falando de duas mães, que eu vou falar nessa mensagem que vamos ministrar, vamos falar de duas mães que foram importantes. Suas atitudes salvou vidas, sua atitude salvou nação, suas atitudes contribuíram por demais para que o plano de Deus pudesse se cumprir, pudesse se realizar. Eu estou falando de Joquebede, que é a mãe de Moisés, e eu estou falando também aqui a segunda mulher, Zípora, que era uma mãe, tinha 2 filhos de Moisés, ela deu 2 filhos para Moisés e era uma esposa. Então, essas mulheres, ela vai estar em algum momento da mensagem, para que desta mensagem a gente tire lições importantes para as nossas vidas. Mas o tema é as 3 fases da vida de Moisés. E eu não vou gastar muito tempo em cada uma dessas fases, porque a vida de Moisés, a história de Moisés, ela é muito conhecida do povo cristão, e mesmo às vezes aqueles que não têm tanto hábito de estar na igreja,
não tem familiarização com a palavra, mas conhece um pouco sobre a história de Moisés. Sabe como que Moisés foi introduzido naqueles dias. Então, eu quero começar falando da primeira fase da vida de Moisés, que foi a fase do nascimento até os 40 anos, até quando ele completou os 40 anos, quando ele já estava formado. A Bíblia nos diz no capítulo 7 de Atos, que Estevão, que dá testemunho acerca de Moisés, ele fala que ele foi preparado em todas as ciências do Egito. Segundo os historiadores, Moisés falava muitas línguas, conhecia muitos idiomas. Ele foi realmente uma pessoa preparada para ser sucessor de Faraó, para ascender no trono. Moisés foi esse camarada preparado, conhecia tudo a respeito de guerra, conhecia tudo a respeito de qualquer situação que você trouxesse na mesa em discussão com Moisés. Depois dos 40 anos, ele estava preparado para aquilo. Era um cara que foi forjado nos 40 primeiros anos. Ele foi forjado, foi preparado, foi ensinado, passou por muitas dificuldades, mas Deus deu a vitória para Moisés. Primeiro ano de Moisés, quando ele nasce, vocês sabem que ele nasce debaixo de um decreto de morte. Era impossível vencer aquele decreto se Deus não intervisse. Era impossível passar por cima daquele decreto se o Criador não estivesse dirigindo e dominando e direcionando todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para vocês e para todos nós aqui nesta noite, queridos. Muitas vezes você não vê Deus ali no controle. Muitas vezes você não vê as rédeas na mão de Deus. Muitas vezes na nossa vida a gente não consegue perceber. O que precisa? É preciso nós crermos que Ele está no controle de todas as coisas. Todas as fases de nossa vida têm a direção de Deus. Todas as fases da nossa vida, Deus, Ele assume a dianteira. Mas para isso precisa de eu e você deixar. Porque às vezes a gente não deixa. A gente coloca nas mãos de Deus e a gente acaba tirando. Com a nossa ansiedade, com a nossa visão, achando que nós podemos direcionar, às vezes melhor. Às vezes nós fazemos isso com tanta precisão, às vezes, sem perceber que a gente está atrapalhando Deus, que a gente está impedindo Ele de agir. E Deus estava no controle de tudo, usando aquela família, a família de Joquebede, usando os filhos dela, Arão e Miriam, usando o pai. Eles naquele momento eles não sabiam no que ia dar. Quando Joquebede ela engravida, eu posso imaginar que deve ter sido a gravidez mais conturbada. Por que conturbada? Porque não sabia se ia nascer ali uma menina ou um menino. Não sabia. O menino já estava destinado à morte pelo decreto. Então, imagine só, aquela mãe ia dormir e pensando, e se for menino, o que vai acontecer? Vai ser comido pelos crocodilos. Era esta situação que nasceu Moisés. E aí entra, querido, Moisés nasce, Joquebede dá a luz, e quando dá a luz, olha para o menino, é um menino bonito, e eles disseram lá junto com a família, não vai morrer não, não vai morrer não, o decreto é morte, mas não vai morrer.
O decreto é morte, mas eu estou no centro da minha família, não vai morrer, não vai morrer. Querido, não tinha uma palavra de Deus dizendo assim, ó, uma revelação, dizendo assim, ó, aguenta firme aí, que daqui a pouco vocês vão ver a glória. Não tinha nada disso, não tinha uma palavra. Eles decidiram crer que tinham que lutar pela vida e não entregar para a morte. Eles resolveram a crer. Querido, às vezes a gente fica vivendo o nosso dia a dia e pelo fato de não sermos atendidos, às vezes nas orações, às vezes nas nossas expectativas, e quantos de nós que vamos desanimando e fracassando no meio do caminho? Quantos de nós que vamos entregando as nossas vitórias? E a gente entrega as nossas vitórias não que a gente põe na mão do inimigo, não, mas com as nossas ações, com as nossas atitudes, nós entregamos às vezes as nossas vitórias. Nós entregamos às vezes o futuro melhor que Deus tem para cada um de nós. E Joquebede e toda aquela família fizeram diferente. O que estava nas mãos dele para fazer? Estava nas mãos deles para fazer o que eles podiam fazer naquele momento era esconder. Era o que eles tinham. Então o que eles fizeram? Pegaram aquele menino e esconderam. E eu não sei como pode esconder uma criança recém-nascida em casa. Eu não sei como, mas aí que está a coisa, aí que está o segredo. Quando Deus vê você lutando pelo aquilo que Ele dá a você, Deus, Ele também entra em cena e começa a agir, querido, de forma estratégica para abençoar e guardar aquilo que é teu. O que não pode é a gente se desesperar. O que não pode é você achar que não vai ter mais saída. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém, querido? Fala para o teu irmão, fala, Deus está no controle de todas as coisas. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! E aí, o que eles podiam fazer? Esconder. Era o que tinha para fazer, não tinha mais nada o que fazer. Não tinha mais nada. Então eu posso esconder? Eu vou esconder. O pior é que às vezes, querido, tem algo que ainda nós precisamos fazer e a gente não faz. Tem algo que está nas nossas mãos para fazer e a gente não faz. Eles esconderam uma criança recém-nascida. Esconderam um mês, esconderam 2 meses, 3 meses, e o texto diz que eles não puderam mais esconder. Os 3 meses já foram um milagre. Esconder 3 meses um recém-nascido já estava num plano de milagre. Agora não puderam mais. E aí, sabe o que tiveram que fazer? Mudar a estratégia. Aqui está erros que nós cometemos durante os processos que Deus tem na nossa vida. A gente quer insistir nas mesmas estratégias até o fim. E às vezes é hora de eu e você mudar as estratégias. Mudar as estratégias, buscar em Deus. Por isso que é importante nós estarmos ouvindo sempre a voz do Todo-Poderoso, porque de alguma maneira Ele nos instrui. De alguma maneira Ele nos capacita. E às vezes jamais, ou às vezes Ele não vem com vozes audível, mas às vezes você busca Ele, Ele coloca no seu coração a direção que é para você tomar. E você sabe qual é o grande erro nosso? É não buscar ao Senhor. É não buscar ao Senhor. E aí, querido, quando não buscamos, a gente fica insistindo na mesma estratégia. Ei, a estratégia é para 3 meses. A estratégia é para um tempo determinado. Deus, Ele quer que você seja inteligente, busca a sabedoria, porque a estratégia ela tem que mudar para que a ação de Deus continue operando, manifestando, guardando aquilo que Ele deu para você. Sabe por que às vezes a gente passa o ano inteiro no mesmo lugar? Exatamente por conta disso. É hora de mudar a estratégia. E você está lá escondendo, está escondendo. Ei,
Não é hora mais de esconder não, querido. Tem hora que não dá mais para esconder. Chacoalha o teu irmão aí e fala, ó, quem sabe é hora de você sair do esconderijo. Quem sabe é hora de você vir para a luz. Quem sabe é hora de você mudar a sua mente, mudar a sua cabeça, para que Deus possa continuar manifestando na tua vida. Livro de Crônicas, 1 Crônica 12, tem um versículo lá que sempre eu me pego lendo esse versículo, que a tribo de Isacar, ela era uma tribo que eles discerniam os tempos. Eles eram peritos em saber do tempo em que eles estavam vivendo. Eles saíam, analisavam e tinha o poder de discernimento dos tempos, para revelar para toda a sua família. E eles não perdiam batalhas, eles não perdiam guerra, porque entendia os tempos, entendia os segredos dos tempos. Às vezes, querido, é tempo de nós nos levantarmos e nós estamos sentados. Às vezes é tempo de você se envolver e nós estamos fugindo. Às vezes é tempo de você dizer, Senhor, eu quero me envolver, como a pastora Michele disse aqui agora há pouco. É tempo de você se envolver, é tempo de você olhar para as pessoas, às vezes que você precisa ser um instrumento de Deus na vida delas, e às vezes a gente está olhando para o nosso umbigo e quer que Deus muda a nossa situação, e Deus não muda enquanto você não contribuir com Ele. Porque você foi criado para um propósito. Eu e você fomos criados para um propósito. E nós estamos aqui não para cumprir o nosso propósito, mas para cumprir os propósitos de Deus. Os sonhos que Ele tem para mim e você. Ele quem disse, eu é que tenho sonhos a respeito de vocês. Eu, diz o Senhor, é que tenho. Você tem os seus. Você tem os seus. E se esses sonhos seus estiverem alinhados com o dele, pode esperar que você vai vivê-los. Mas se não tiver alinhado, não adianta você querer que Deus dá um jeitinho e ajusta nos seus. É você que tem que ajustar nos de Deus. É você, porque Ele sabe todas as coisas e Ele está na frente, olhando e conduzindo as nossas vidas com poder. Amém, querido? Agora é a hora, não deu mais para esconder. Mudar a estratégia. A estratégia agora foi pensar de como que nós vamos fazer para preservar o menino com vida, se a morte está cheirando, cheiro de morte, cheiro de destruição, cheiro de fim, cheiro de desesperança. Como vencer? Ela planejou. E você pensa que foi planejado assim aleatoriamente? É tudo com planejamento. Ela pensou no cesto de vime. Por quê? Tinha uma cultura deles lá, um entendimento deles que os crocodilos do Nilo, quando visse o cesto de vime, eles fugiam, eles não atacavam em cesto de vime. E ela fez tudo direitinho, tudo pensado, tudo planejado. Querido, nós precisamos de ter a sabedoria do Espírito Santo. Você sabe de uma coisa que eu busco de Deus mais do que qualquer outra coisa? É que Ele me dê sabedoria. A Bíblia diz, aquele que não tem peça que o Pai dá sem medida. E Ele dá a você, Ele acrescenta a você. Querido, pode estar certo, você com a sabedoria de Deus, você é poderoso na terra. Você é mais do que vencedor na terra. Você supera qualquer fase, qualquer dificuldade com a sabedoria de Deus. Quem quer a sabedoria de Deus, levanta a tua mão, põe a mão na sua cabeça e diga, eu preciso da sabedoria do Senhor para a minha vida. Louvado seja o nome dEle. Aleluia. Fizeram lá, colocaram o menino, instruíram Miriam, acompanha até quando der para você acompanhar. E ela ainda pensou, tudo planejado, querido, não foi algo assim, olha não, colocou exatamente no lugar aonde a filha de Faraó fosse tomar banho. E ela sabia que a filha de Faraó, ela lutava por um herdeiro que ela não tinha. Ela sabia de tudo. Joquebede, a família era instruída.
Joquebede tinha conhecimento, e ela então, por todo esse conhecimento, ela lutou, e Deus agiu, e Deus interviu, e Deus manifestou o poder dele. É assim que ele faz, é assim que ele age, na minha e na sua vida. Não é agir ao léu, não é agir de qualquer forma, mas é agir dentro de um princípio de Deus. E Deus diz: eu vou com você até o fim. Amém, querido? Colocou esse plano, deu certo o plano. A filha de Faraó sai para tomar o banho, as empregadas saem na frente, vê ali aquele cesto que passou pelo olhar dos crocodilos, porque o rio Nilo era um rio que era a habitação dos crocodilos daqueles dias. Então, querido, e ali estava o menino dentro do cesto. As empregadas pegam, leva para, sabendo também que a filha de Faraó queria ter um herdeiro, que ela não tinha. Tinha uma crise de família, de casamento dentro do palácio. Qualquer momento desse eu falo sobre isso. Uma crise. As empregadas sabiam, Joquebede sabia. E Deus, ele agiu assim, mostrando para nós hoje que é possível sim nós superarmos qualquer crise que estiver à nossa frente. Olha para o teu irmão e fala: não tem crise que pode opor você. Não tem, não tem, não tem, não tem. Você pode vencê-las. Deus, ele te dá estratégia. Mas se você ficar com os braços cruzados, não vai acontecer. Haja, saia do lugar, avança, levante a cabeça. Ei, querido, que algo sobrenatural vai acontecer, como aquela família experimentou no dia de morte, em tempos de morte, em tempo de desesperança. Aquela família viu a luz, viu a esperança, viu coisas fantásticas. Você também vai ver, você também vai enxergar, você também vai colher esta bênção especial. E se você crê, levanta a tua mão, querido, e profetiza a esperança, profetiza paz na sua casa. A morte dizia, as pessoas passavam nas ruas e dizia: ei, aonde tem menino, aonde tem filho, o homem vai morrer. E Joquebede, a família dizia: não, aqui não tem morte, aqui não tem morte, aqui tem vida, aqui tem vida, aqui tem futuro, aqui tem futuro. Levanta pai e mãe e começa a profetizar na sua família, começa a profetizar no seu futuro. Chama hoje o seu futuro e glorifica o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ela pega o menino, e ali a Miriam treinada, a Miriam tinha sido treinada em casa, já sabia o que dizer. Chega e aborda a filha de Faraó, dizendo assim: ó, eu conheço uma que pode amamentar essa criança. Eu conheço uma que pode amamentar essa criança. E ela estava tão cheia de esperança ao olhar para Moisés, que ela disse: então pode levar. Quem é? E ela, Miriam, leva na própria casa dela, entrega o filho para aquela mãe, que durante alguns dias, ou alguns tempo, fração de tempo, de horas, não sei quanto tempo, ficou sem Moisés. Mas quando lá em Hebreus capítulo 11 fala desta situação, diz o seguinte: que os pais esconderam Moisés crendo que Deus
ia agir. Deus não falou com eles dizendo: ó, eu vou guardar, faz isso mesmo que esse menino vai lá para o palácio. Deus não falou nada, querido. Isso é ousadia, isso é ousadia. Sabe o que falta hoje para mim e para você? Um dia Deus falou isso comigo. Sabe o que está faltando para você, meu servo? Eu já te abençoei. Sabe o que está faltando para você? Você começar a dar os passos certos, você levantar a cabeça, parar de reclamar, parar de murmurar, parar de olhar aquilo que não está dando certo. Olha tantas coisas que deram certo na tua vida. Olha, você está vivo. Você não era para estar vivo, você não era para estar onde está. Olha o que eu fiz. E se você crer nisso, saberá que vai viver coisas sobrenatural que você não viu, que você não sentiu, mas você vai viver. E eu vou dizer para você uma coisa, querido: a partir daquele dia sou outra pessoa e vejo Deus fazendo coisas grandes e poderosas, e vou continuar vendo, e vou continuar vendo, e vou continuar vendo. Sabe por quê? O Deus que me tirou de onde Ele me tirou e fez na minha vida o que fez, eu vou ficar chorando e choramingando porque algumas coisinhas não estão dando certo? De maneira alguma. Sabe o que eu tenho que fazer? Esperar. Fala para o teu irmão, fala: saiba esperar, meu irmão. Saiba esperar. Esperar com paciência. Não é o que o texto ensina para mim e você? Esperar com o quê? Murmurando. Esperar com a cara feia. Esperar dando cabeçada para lá e para cá. É assim que a Bíblia ensina? O que a Bíblia ensina para mim e você? Esperar com o quê? Com paciência no Senhor, que Ele vai ouvir, e Ele vai vir a seu socorro, e Ele vai virar o jogo, e Ele vai operar, como operou na família de Joquebede, como operou, querido, na família de Joquebede. A pressão que eles viveram durante os 9 meses de gravidez, a pressão por causa do decreto, agora estava sendo revertido, agora estava sendo mudado. É isso que eu quero dizer para você: aguenta um pouco mais, aguenta um pouco mais. Põe louvor na sua boca, põe louvor, põe gratidão na sua boca, põe ação na tua boca. Sai do lugar aonde o diabo quer te colocar, venha para a luz, e você vai ver as maravilhas que Deus tem ainda para operar na tua vida. Eu quero que você diga como profeta na vida do teu irmão. Tem gente aí do teu lado que precisa hoje ser sacudido, mas ser sacudido de verdade. Diga para ele assim, fala: espera, meu irmão, mais um pouco. Mesmo que você não esteja entendendo, Ele virá o seu socorro. Ele virá com grandes obras. Ele virá com grandes promessas. Ele virá. Se precisar vir com espada, Ele vem com espada. Se precisar vir com bálsamo, Ele vem com bálsamo. Se precisar vir, olha aqui, com autoridade para abrir porta onde não tem, Ele vai vir. Eu vou dizer novamente: Ele vai vir. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está chegando. Dá para aguentar um pouquinho mais? Dá para aguentar um pouco mais? Ei, dá ou não? Dá ou não? Ou você que vai querer fazer a coisa do seu jeito, da sua maneira, hein? Espera por Ele, querido. Ele sabe como fazer. Ele tem um mapa na mão dele, e ele sabe como fazer. Joquebede agora com o filho na mão. Oh, glória a Deus. Que tempo precioso é esse. Joquebede agora ali com o menino. E os historiadores dizem que ele ficou com a mãe 12 anos. 12 anos, até os 12 anos ele ficou com a mãe. Os historiadores dizem isso, até 12 anos de idade. E foi o tempo suficiente, sabe para quê? Para que os pais colocassem na mente e no coração de Moisés o que precisava.
E quando eu e você colocamos nos corações dos nossos filhos o que eles precisam, eles podem ir para qualquer lugar que contribui para eles desviarem da presença. Eles estarão firmes. Eles estarão firmes. Eles estarão firmes. Ei, quando nós implantamos no coração dos nossos filhos que Deus é Deus, eles podem ir para onde quiser ir, para onde eles forem levados, aonde eles tiverem que passar, e aquela verdade não vai sair dos corações. A Bíblia diz isso, querido. Ensina a criança no caminho em que ela se deve andar, e quando tiver adulto ele não vai desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas ele vai permanecer. E Joquebede fez isso, e nós olhamos para a vida de Moisés, foi isso. Ele foi para o Egito, e você sabe que no palácio não é fácil. Palácio é do jeito do palácio. Palácio não é cultura cristã. Palácio não é cultura do Deus, o único Deus de Israel. Palácio tem tantas coisas que é dado, tantos ensinamentos, muitos deuses. É muitos deuses que tinham que adorar. É muitos deuses que tinha que servir, que tinha que se dobrar. Mas o coração de Moisés estava brindado. Primeira fase da vida de Moisés foi a fase mais importante, que foi os ensinamentos que Joquebede conseguiu dar junto com o pai Arão. Ensinamentos profundos. Pai e mãe, não temas. Eu vejo às vezes alguns casais dizendo: eu não quero ter filhos por conta disso, por conta daquilo, tenho medo, tenho isso, tenho aquilo. Não, ei, escute aqui, ensina, gasta tempo com seus filhos, gasta tempo com eles, não gasta tempo só ficando ali, não, gasta tempo ensinando. Amém, queridos? Deuteronômio, Deus faz um apelo tão forte a respeito do ensinar a criança, que se você buscar o que está lá, Deuteronômio capítulo 6, o Deus vivo fala para o povo dele: ensina os teus filhos, quando estiverem juntos, quando forem para a cama, quando estiverem na rua, quando estiverem nas festas, ensina os teus filhos. Ensinar dá trabalho. Ensinar dá trabalho, querido. Ensina, gasta tempo. Ensina ele a amar Jesus. Ensina ele a amar a igreja. Ensina ele a amar as pessoas. Ensina eles que Deus tem eles para que eles sejam um instrumento. Ensina eles. E às vezes no momento em que você está ensinando, eles não compreendem, mas vai chegar uma hora que aquilo vai vir à tona. Moisés fica lá no palácio, 28 anos, aprendendo toda a cultura egípcia. Mas o texto diz para nós, lá em Hebreus, capítulo 11, que aquela cultura egípcia não entrou no coração de Moisés. Quando adulto, ele fez escolha. Eu não sou egípcio, embora ter tido toda a cultura do Egito nesses 28 anos na minha vida. Eu não aceito. E ele abriu mão, sai do palácio. Com 40 anos, ele vê ali os seus irmãos hebreus estavam sendo castigados pelos egípcios, e ele, com senso de justiça, com senso de liderança, ele vai e tenta agir por conta dele. Ele quis fazer justiça com as próprias mãos. É assim que acontece. Tinha um plano certeiro para que as coisas acontecessem. Esta intervenção de Moisés, querendo fazer justiça, Atos capítulo 7 diz que ele pensou assim: os meus irmãos vão entender que eu sou libertador,
os meus irmãos vão entender que eu nasci para libertá-los e tirá-los do Egito. Só que os irmãos não entenderam. Não entenderam. Ele agiu de maneira errada. Não adianta, eu costumo dizer, fazer as coisas certas da forma errada, e na hora errada, e do modo errado. Existe um modo e um tempo para cada coisa, diz Eclesiastes, e nós precisamos entender toda esta situação. A Bíblia diz que ele mata o egípcio e enterra o egípcio na areia. E a areia, querido, é frágil. O vento vem e aparece. Então não adianta você pegar os erros, os nossos erros, e colocar sobre estruturas frágeis. Ei, vai vir à tona, vai vir à tona. A areia é frágil. O vento vai batendo na areia, vai tirando, de repente é visto ali aquilo que nós cometemos. O que tem que fazer, pastor? A Bíblia diz, se pecar, nós temos que confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a nossa injustiça. Amém, querido? E parar de pecar. É isso que a Bíblia nos ensina. É assim que nós devemos viver as nossas vidas. E é isso que aconteceu com Moisés. Colocou sobre a areia. De repente a areia apareceu. Porque Faraó ficou sabendo. Alguém viu. Ele pensou que não. Alguém viu. Chegou lá para Faraó, Moisés, o príncipe, ele matou um dos nossos. E a Bíblia diz que Faraó então agora começa a perseguir Moisés. E aí Moisés foge, e aí encerra a primeira fase e entra na segunda fase. Para onde Deus permitiu que Moisés fosse? Para o deserto de Midian. Por que deserto de Midian? Eu já questionei isso algumas vezes. Não podia ser em outro momento? Os midianitas, eles eram descendentes de Midian, que foi um filho de Abraão com a Quetura. Depois que Sara morreu, Abraão casa com Quetura, Gênesis capítulo 25, e tem um dos filhos deste relacionamento, se chamava Midian. E os midianitas eram descendentes desse camarada. E o deserto de Midian, querido, os midianitas, aliás, eles eram as pessoas, os povos mais treinados da face da terra daqueles dias para viver no deserto. Os midianitas, eles superavam qualquer dificuldade difícil. Os midianitas, eles eram pessoas que sobreviviam em qualquer ambiente da face da terra. Dos mais difíceis possível, os midianitas viviam. E um líder, como Moisés foi, precisava ir para o deserto. Uma coisa é você estar no palácio, não te falta nada. Uma coisa é você estar no palácio, tem água fresca toda hora, tem pãozinho quente, pão na chapa quentinho, um leitinho, tem tudo. Tem baião de 2, tem tanta coisa maravilhosa, né? Tem buchadinha para quem gosta, né? Tem picanha. Uma coisa é estar no palácio. O palácio tem tudo. Tem feijoada, né, meu irmão? Tem tudo lá. No palácio tem tudo. Mas no deserto não. No deserto tem falta. No deserto não existe coisas que às vezes a gente precisa. Deserto, querido, é dependência total de Deus. Deserto, ou você é forjado, ou você morre no deserto. Deserto, ou você sai lá do outro lado, um líder imbatível, ou você não vai servir para nada. Oh, querido, o deserto forja qualquer pessoa. O deserto levanta qualquer pessoa. O deserto faz os fracos ser fortes. O deserto faz aqueles que não têm a ter. O deserto capacita você, querido, para viver o impossível que Deus tem. Aleluia!
Pode aplaudir a Ele. A segunda fase, preste atenção aqui, na vida de Moisés foi no deserto. E às vezes eu e você não entendemos por que nós estamos vivendo tais coisas. E aí a gente, ao invés de procurar saber de Deus o porquê que estamos vivendo, a gente fica culpando pessoas, culpando a crise, culpando o governo, culpando o prefeito, culpando o chefe que não te dá aumento, culpando o pastor que isso, aquilo, não é verdade? Culpando o esposo, culpando a esposa, é você que é culpada. Não é, pastor Edmar? Culpa os filhos, culpa todo mundo. O ônibus que atrasou, culpa o trem que não veio, culpa todo mundo. As coisas estão caras no supermercado, meu salário é pequeno. A gente fica culpando coisas, sem entender que às vezes Deus te colocou num deserto para preparar você para o sobrenatural que você vai viver. Ele está preparando você. Todos aqueles que Deus tem planos para coisas grandiosas, tem deserto, passa pelo deserto. E quantos foram os desertos? Eu dizia aqui hoje de manhã que eu e Graça vivemos. E quando às vezes Deus quer ainda nos preparar para coisa grande, porque a gente ainda está com visão, querido, em coisas grandes, em coisas grandes, em coisas grandes, em coisas grandes, sem viver ansiedade, porque eu sei que Ele cumpre, eu sei que Ele realiza, eu sei que Ele faz, eu sei que Ele traz à tona o que Ele falou, prometeu, saiu da boca, e mesmo que não tenha falado, eu sei que Ele faz. Por isso eu tenho que crer, esperar, ter paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Espera no Senhor, que Ele está fazendo a obra. Deserto é lugar de falta mesmo. Deserto é lugar de dificuldades mesmo. Deserto é lugar, querido, que não tem água toda hora, não tem pão toda hora. Deserto é lugar, ei, lá no palácio, isso eu não como não, faz outra mistura. Deserto, querido, é lugar de Nutella. Aliás, palácio é lugar de Nutella. Crente Nutella, sabe o que é? Aquela coisinha bem, sabe? Deserto não. Se quiser Nutella, você vai ter que pegar o barro lá, misturar e pôr. E crer que Deus pode transformar o barro em Nutella, em chocolate, porque deserto tem falta. E Deus olha lá da glória dele e Ele analisa tudo o que está acontecendo. Ele analisa tudo. Ele está dizendo assim para mim: você espera, confia em mim, confia em mim. Porque se você confiar em mim, confiar em Deus quando está no palácio, todo mundo confia. Todo mundo confia. Agora vai, Moisés, vai para o deserto e espera em mim lá, confia em mim lá. Sabe quanto tempo que ele ficou assim nessa situação? Quanto tempo? 40 anos. Segunda fase da vida de Moisés, 40 anos. Por que entender as fases são importantes? Porque Deus trabalha em fases. Deus trabalha em processos. Ele trabalha com processos nas nossas vidas. Deus não age fora do processo. E não adianta você chorar e ficar esperneando para lá e para cá, dizendo: Deus, o Senhor não me ouve. Senhor, eu estou na igreja sempre. Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu sou isso. Você pode ser o que quiser, querido, mas se você não aprender a esperar e estar dentro do padrão de Deus, você não viverá a paz que excede todo o entendimento. Quantos querem esta paz para a sua vida?
Eu quero aqui hoje declarar que Deus tem paz que excede todo entendimento. Lá fora está chovendo canivete, mas você está crendo. Eu vou sair lá fora e não vou ser atingido. Ei, querido, esta é a vitória que vence o mundo. Diz a palavra, a fé que vence e leva a gente a viver o sobrenatural. E eu já estou vendo pessoas aqui que já vai começar a viver esse sobrenatural. Eu já estou vendo pessoas aqui que já vai começar a enxergar coisas que ainda não estavam enxergando. Eu já estou vendo pessoas aqui, querido, que vai começar a glorificar o nome do Senhor, mesmo vendo tragédia, mesmo vendo dificuldade. Vai levantar com ânimo todo dia, vai levantar com esperança todo dia, vai levantar e vai começar a profetizar. Eu já estou vendo pessoas andando assim, ó, dentro de casa, para lá e para cá, como os israelitas fizeram diante do trono, diante dos muros de Jericó, marchando e dizendo: o muro vai cair, o muro vai cair, o muro vai cair. E o muro já está com os dias contados para cair. Eu já estou vendo aqui jovens se levantar e chegar a lugar que ninguém da sua família chegou. Eu já estou vendo aqui homens e mulheres vivendo o sobrenatural de Deus. Eu já estou vendo aqui empresários nascendo dentro desse tempo difícil que nós estamos vivendo. Eu já estou vendo aqui promoções sendo desenroladas em algum lugar. Eu já estou vendo aqui processos que estavam engavetados sendo desengavetados. E o Senhor dizendo: é esse projeto que tem que vir à tona e ser julgado hoje. Os homens disseram: não tem pauta. Mas Deus está dizendo na glória: é para tirar da gaveta. Grave isso! Está sendo tirado da gaveta hoje. Fique de pé, querido. Levanta a cabeça, levanta a sua mão. Querido, sabe por que muitos não conseguem? Porque nesta hora, é hora, querido, porque o Espírito Santo está operando aqui. O Espírito Santo está liberando aqui. Mas se você não tiver com o coração endereçado naquilo que Deus quer fazer, querido, vai passar a vez. Glorifica o nome do Senhor. Vai mais longe, vai mais longe. Eu estou entregando aqui hoje algo maior do que você precisa, do que você espera. Sabe por que virá a você? Por causa do tempo do deserto. O tempo do deserto já está findando. O tempo do deserto já está findando. Já está findando. Já está findando. Já está terminando. Deus hoje passa a cuidar da sua demanda. Ei! Deus hoje está olhando de pé para a sua demanda. O que tinha para fazer você fez. Deus está dizendo agora: é comigo. É comigo. Agora sou eu. É comigo. Igreja do Deus vivo, ser despertada hoje. Chegou um tempo especial. Chegou um tempo de renovo. Mas não virá como você planejou. Não será como você pensou. É do jeito e do modo de Deus.
do modo dele. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle e nunca vai perder. O deserto está passando. O deserto foi para forjar você. Palácio não forja. Palácio deixa a pessoa mal acostumada. Palácio deixa a pessoa viciada. Palácio deixa a pessoa fora dos padrões. Eu estive no palácio e Deus me tirou de lá e me levou para o deserto. E eu testemunhei aqui hoje. Eu e a minha esposa, nós estamos vivendo o que nunca vivemos. E isto é verdade, querido, em todos os sentidos que você possa imaginar. Mas você sabe por quê? Nós entendemos que o deserto não era o nosso fim, mas era para nos preparar para viver o que estamos vivendo hoje. Eu vou anunciar aqui, vocês são testemunhas disso. Vamos viver coisas ainda muito mais extraordinárias. Aleluia! Olha aqui. Dou 1 minuto para você olhar para o teu irmão e profetizar o que Deus colocar no seu coração a respeito do teu irmão. Você pode pular junto, pode abraçar. 1 minuto nesse culto, Deus liberando através da sua boca algo extraordinário e sobrenatural. Aprenda, querido, que nós estamos vivendo no tempo do Espírito. Nós estamos vivendo no tempo do Espírito. Não extingueis o Espírito Santo. Não extingueis. Vai lá, vai lá, vai lá. Profetiza na vida dos teus filhos. Profetiza, abre a boca. Vai mais longe. Vai mais longe. Profetiza aí, profetiza. Esse é um tempo de esperança. Aí fora o mundo está em crise. Aí fora estão dizendo, querido, que este ano é um dos anos mais difíceis dos últimos tempos. Mas eu quero profetizar para esses que estão aqui. Será um tempo de milagre. 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 O milagre chegou. O tempo de milagre chegou. Pode se assentar. Já quero encerrar aqui. Pastor, mas o senhor falou só 2 fases. A última fase. A última fase, os últimos 40 anos de Moisés, começa no capítulo 3, final do capítulo 3, e termina lá na frente termina os últimos anos, os últimos 40 anos, a terceira fase. Moisés, agora Deus chega para Moisés e falou: volta para lá, lá do Egito. Deus procura ele no capítulo 3, ele estava apacentando ovelhas. Cuidar de ovelhas não é fácil. Por isso que as pessoas hoje estão optando para quê? Eu não quero me relacionar com pessoas, eu quero pet. Sabe por quê? Porque pet não muda ninguém, mas pessoas mudam. Amém?
pessoas lixando um ao outro. Por isso que as pessoas não crescem, porque elas fogem de pessoas. Elas fogem de pessoas. E lá no deserto, Moisés, cuidando de ovelhas, ele aprendeu lições importantes para agora entrar na terceira fase. Deus chama ele, prepara ele, e ele agora está de volta. Ele podia, querido, uma vez que Deus falou com ele, o que ele podia ter feito? Já ter ido direto para o Egito. O que ele faz? Ele volta lá no sogro. E por que ele volta no sogro? Cobertura espiritual. A igreja não está entendendo essas coisas de cobertura espiritual hoje. Ela não entende. E pelo fato dela não entender, é por isso de muitas confusões. Por isso de muitas pessoas em potencial perdendo o que tem de potencial, porque não entendem sobre cobertura espiritual. Jetro era a cobertura espiritual de Moisés. Ele entendeu isso dentro dos 40 anos. E ele volta para o sogro e diz: sogro, eu preciso ir para a minha missão. E o sogro disse: vai. E ele saiu de lá debaixo de um comando, de uma palavra de autoridade. Se você não age debaixo de palavra de autoridade, o que você fizer não terá efeito no mundo espiritual. Quantos estão entendendo aqui? É preciso você estar debaixo de cobertura. É preciso, por isso que é preciso de estar numa igreja. Tem gente aí que fala: mas eu não preciso de igreja. Precisa sim, querido. Você precisa de estar na igreja. Você precisa de estar debaixo de cobertura espiritual. Você precisa. Isso vai abençoar você, vai abençoar a sua família, e Deus vai levar você para o seu destino. Moisés agora está voltando para o Egito, inaugurando a terceira fase. No meio do caminho ele para tomar um lanche, comer um McDonald's. Ele para tomar um refrigerante, uma água fresca numa hospedaria. E a Bíblia diz que Deus encontra ele lá e diz para ele: Moisés, ei Moisés, eu vou te matar. Ai, ai, ai. O Deus que tinha chamado ele alguns minutos atrás, agora eu vou te matar. E às vezes a gente não sabe por que Deus quer nos matar. Mas Moisés sabia, Zípora sabia. Aí que entra a mulher sábia que edifica o lar. E a tola, o que faz a tola? O que a tola faz? Aqui não tem tola, aqui só tem sábia. Ou tem tola aqui? Não tem não. Tem ou não? Marido, pergunta para a tua esposa. Não pergunta não, senão vai dar problema em casa. Tem mulher sábia, né, Marinho? Marinho deu risada lá. Estou vendo você dando risada aqui. Tem mulher sábia, mulher que edifica. Quando Zípora viu que Moisés ia morrer. E por que ia morrer? Porque Moisés, querido, foi circuncidado na casa dos pais, lá atrás. E circuncisão, segundo Gênesis capítulo 17, era para que todos filhos, homens, eram para ser circuncidados. Eu acredito, essa é a minha tese. Essa é a minha tese, o texto não diz, mas é a minha tese, estudando, buscando entendimento, é a minha tese. Que Moisés até tentou circuncidar. Mas como Zípora não tinha a mesma cultura, Zípora deve ter se oposto e ter dito: não, porque circuncidar era algo tenebroso, viu? Dá até um frio na espinha quando pensa em circuncidar. É o mesmo hoje de ser operado de uma fimose, tá? Era isso. Mas naquela época não é com anestesia como é hoje, não é com jeitinho curativo. Você viu o que a Zípora pegou? Uma pedra afiada. Ai!
Terrível, é ou não é? E aí, queridos, Zípora deve ter dito: não, meus filhos, de maneira alguma. Mas aí ela chegou e viu, porque Deus falou: olha, não dá para você caminhar sem aliança. Não dá para você ir na missão sem aliança. Por isso que a aliança é importante. Eu tenho aliança com os meus líderes, eles podem ser o que for, mas estou aliançado com eles. Eu não quebro aliança com eles, em hipótese alguma, porque o dia que eu quebrar, querido, os efeitos eu vou viver aonde quer que eu precisar, eu vou ter os efeitos negativos. Amém, querido? A minha família vai sofrer. A aliança não se pode quebrar, a aliança tem que ser mantida. E a aliança é provada na dor, na dificuldade, no deserto. Porque enquanto está todo mundo comendo picanha, é maravilhoso ter aliança. Mas e na falta? E na dificuldade? É aí que está. E aí entrou a intervenção de uma mulher sábia, de uma mãe, que olhou para o filho e falou: eu vou cortar o prepúcio do meu filho, para que a família ganhe, para que Moisés ganhe. E ele começa a terceira fase e vai até o fim. Foi ou não foi? Foi até o fim ou não foi? Teve dificuldade? Teve. Mas a vitória chegou? Chegou. E Moisés, ele recebeu toda a bênção, porque Zípora, no momento em que o marido ia morrer, ela faz o que tinha que ser feito lá atrás. E aí Deus, o texto diz, e Deus o deixou. E Deus o deixou. E Deus o abençoou e eles foram cumprir a missão. Dentro disso, eu quero que você feche os seus olhos para a gente orar por você agora, em nome de Jesus. Oh, maravilha. Ora ao Senhor neste momento. Eu não sei qual fase que você está vivendo na sua vida, mas entenda que independente de qualquer uma delas, Deus sabe o que faz e Ele está no controle de tudo.